da LDO, Olha por aí, cadê? Assim, aí, cadê? não, o artigo 12 da LDO, está lá. Eu estou com as emendas das comissões técnicas, viu? Fica vocês aí, né? Fica juntinho aí. E a gente, comissões técnicas de vocês todos. Pode estar ali com ele, vocês olham aqui. O artigo 12 da LDO, da proposta, diz o seguinte, que o prazo para a prefeita mandar o orçamento é até 30 de setembro de 2014. Aí fala, nos termos do parágrafo 6 do artigo 170 da Constituição do Estado da Bahia. A gente, verificando, a gente trouxe a proposta de alteração, porque esse artigo 160, parágrafo 6 diz assim, é dever do governador. E a gente não pode tomar para a gente, está entendendo? Uma determinação que é para um tipo de gestor. Porque se fosse assim, o orçamento dele valeria para o município. Entendeu? Aí a gente colocou, a gente manteve a data de 30 de setembro, tá? Sim. E suprimiu. Por quê? Olha aqui, o artigo 160 da Constituição do Estado da Bahia, parágrafo 6. O projeto de lei do plano plurianual da direção orçamentária no plano plurianual será enviado pelo governador à Assembleia, obedecendo os seguintes passos. Aí vem. A lei diretiva, inciso 2, o curso de diretiva orçamentária até 15 de maio do ano vai ser seguinte sequência. Então, significa que a gente manteve a data que ela pede para encaminhar o orçamento, que é de 30 de setembro de 2014, e suprimiu um dispositivo que facilita o governador. Ok? Por quê? Se fosse para citar algum dispositivo, algum artigo que dá embasamento para prazo, para envio da LDO, a gente se citaria então para segundo o artigo 35 das disposições transitórias, que essa está na Constituição Federal. Você vai dizer, a emenda das comissões do artigo 12 é só para tirar a citação do artigo 160, parágrafo 2º, ou desculpa, parágrafo 6º da Constituição do Estado da Bahia. Foi só para isso. Para pegar umas cadeiras aí. Ó, no artigo 13, só um instantinho, no artigo 13 foi dito o seguinte. Assim não vai ser continuado, né? O artigo. Deixei lá, ó. O sentido todo também não é constantemente. O negócio de comissão, ela já não tem 2 ou 3. Ó, Dois consecutivos. no artigo 13. Que diz a lei orgânica que é descontado do subsídio, é isso, Margarida? De vez por 8 desconta a parte da parcela, podendo desconto. Por que descontar de um, os outros começam a participar de tudo? Ela é membro de comissão? Dá para mexer no bolso. Numa sessão. Vamos lá. No artigo 13, da proposta da prefeita, da LDO, diz assim, a despesa será detalhada de acordo com o estabelecido na portaria interministerial da Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Não é, a gente tem que dizer qual é a portaria. A Secretaria de Tesouro Nacional, ela edita várias portarias. Mas a gente pesquisou que a portaria da Secretaria de Tesouro Nacional eu esqueci lá, ó. Tirei para trabalhar, esqueci, mas eu não entendi. Vou impostar. Que determina como vai ser detalhada a despesa é a portaria interministerial 163/2001. Essa portaria diz como é que vai ser detalhada a receita discriminada e detalhada a despesa. Então, o artigo 13 não fazia menção qual era o número da portaria. Sim, sim. Pode abrir que você vai ver na sua LDO, olha aí para você ver. Então, a gente citou, vai ficar de acordo com o estabelecido, exatamente como a prefeita escreveu, de acordo com o estabelecido na portaria interministerial número 163/2001 da Secretaria de Tesouro Nacional /Ministério da Fazenda. Porque uma lei não pode dizer assim. De acordo com a portaria do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional lança muitas portarias. Qual delas? Qual é a portaria? Aí ele citou a portaria que justamente regula a receita orçamentária, a discriminação, qual é o tipo de receita e a detalha como vai ser a despesa. Facilita até a busca, né? E o controle da casa. Por isso que a gente alterou, entendeu? Aí vem aqui, ó. Lá, e, consequentemente, no artigo 17, a discriminação da receita será de acordo com o estabelecido, aí repete, a portaria da Secretaria de Tesouro Nacional /Ministério da Fazenda e resoluções de Tribunal de Contas. A mesma portaria que diz como é que vai ser detalhada a despesa,
diz como é que vai ser discriminada a despesa no orçamento. E é a portaria 163/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda e resolução. A gente manteve da mesma forma, a gente só colocou o número da portaria, ok? É a segunda emenda das comissões. A terceira emenda das comissões é no artigo 40, aquilo que vocês levantaram. Fica, que botou assim, artigo 40, uma palavra muda tudo. Olha como está o artigo 40. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração. Não, essa palavra fica, já saiu, não está autorizado nada. Tá? Porque aqui, esse artigo, eu cheguei em casa, fiquei observando bem atentamente a redação desse artigo. E observei, Carlos Marcos, que o objetivo desse artigo 40 era já de imediato autorizar a concessão de vantagens e, no caso, a admissão de pessoal. Aí a gente manteve, tirando a palavra fica. Sim, você colocou. Ficou assim, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, emprego e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos de entidade de administração direta ou indireta, observará o disposto nesta lei e, conforme a hipótese, será precedido de lei específica em observância à determinação do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Esse artigo 37, ele diz assim, inciso 10, que a fixação ou a alteração da remuneração do servidor público e do subsídio só poderá ser por lei. Então, independente de ela poder alterar, conceder reajuste, revisão, entendeu? Alterar a carreira, poder ela pode. Agora, tudo isso tem uma repercussão em nível financeiro. E pelo artigo 37, inciso 10, tem que ser uma lei específica. Precisa estar assegurado a categoria, a cada categoria que ela queira fazer revisão. Enfim. Por exemplo, plano de carreira dos professores, aí o plano de carreira dos servidores. É uma legislação específica. Assegurando. Não, ela citou esse artigo apenas para dizer que ela só vai fazer isso se houver prévia dotação, se for comprovado o atendimento do limite de despesa pessoal, tudo isso a gente deixou. Agora, também tem coisas que não estão aqui. Por exemplo, o reajuste, aumento de remuneração, não se submete só à existência disso aqui, não. A observar o atendimento da despesa, não. Se submete a uma lei específica, e isso não está aqui. Aí a gente redigiu novamente o artigo, mantendo que realmente é um artigo que tem que estar na LDO, e dizendo que, no caso, por exemplo, do artigo 10, inciso 10, tem que ser, entendeu? É porque isso aqui está com a redação aqui, ó. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que é para o 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Sim. Ora, a LDO não é uma lei específica para aumentar, não é uma lei específica para revisar. Então, ela é normas para o orçamento, que faz previsão de reajuste também. Mas para que o reajuste ocorra, é preciso ter uma lei específica para fazer aquilo, entendeu? Por isso que a gente reescreveu o artigo 40. Aí eu digo aqui, ó, o artigo 37, inciso 10, determina que a fixação ou qualquer alteração na remuneração do servidor acontece no meio de lei específica. Aí explicou aqui tudo. A outra emenda é aquela que a gente já tinha discutido aqui, de se incluir os artigos que trata da revisão dos servidores. E aí serão 2 artigos. O 43 que diz que o chefe dos poderes executivo e legislativo, no âmbito de suas competências, não está aí não. Deverão promover até o mês de março do exercício 2020, porque até o mês de março, por causa daquela questão da definição do décimo tudo, não é isso? A revisão assegurada no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, tendo como base o índice inflacionário de 2014. Aí veja bem, mas a gente teve que votar, isso aqui já dá, segura a revisão. Sim, ele votando lei, mas é aquela história, ganho, mas não levo. Eu dou papel, então vamos sair do papel, vamos. Os orçamentos dos poderes executivo e legislativo deverão alocar recursos das dotações destinadas a pagamento de vantagem fixa suficiente para custear a despesa. Na hora que ele for levantar o valor da dotação financeira de vencimento de vantagens fixas do pessoal,
entendendo? Projetada para 2014, que a gente já tem uma inflação projetada. Ela pode dar mais ou menos. Ele pode fazer uma média em cima da inflação projetada para mais. Por exemplo, a inflação é projetada de 6%, ele vai chegar na despesa de pessoal, vai estimar ela para 2015 com 6% a mais do total bruto e da parte também de encargos, obrigações patronais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Para que a gente entre o ano de 2015 com dinheiro na dotação para pagar a revisão. Não basta só dizer que vai dar, tem que dizer quanto vai dar e assegurar a alocação do recurso ali. Esses são os artigos 43 e 44. Aí, vamos aqui. O artigo 53 foi aquela questão que a gente colocou que a sanção do projeto de lei da LDO não é uma obrigação da Câmara. A obrigação da Câmara é deliberar sobre o projeto. Lembra porque estava assim, caso a lei orçamentária não seja aprovada e sancionada. Sim, sim. Então, primeiro, já se falou em aprovação, já se impôs a aprovação dela. Segundo, a sanção dela. Ora, a Câmara pode deliberar, mas não é que a Câmara tem que fazer isso, pelo amor de Deus, gente, faz não. Porque ele executa do mesmo jeito. A LDO, caso a lei orçamentária não seja deliberada pelo Poder Legislativo até 31 de dezembro, aí sim, se você não decidir sobre o orçamento até 31 de dezembro, ele pode executar. Sim. Entendeu? E um dozeavo. Ele usa um período, um dozeavo. Um dozeavo, é. Aí também o artigo 54, aquela questão que a gente falou aqui, que a lei orçamentária, para atualizar pelo índice inflacionário do período de julho a dezembro, pegar a inflação destes meses e jogar em cada dotação do orçamento para atualizar e ela entrar o ano de 2015 com o orçamento real. Entendeu? Essa foi a emenda do artigo 54. No artigo 59, a gente só fez a questão da adequação para viger, para ficar mais claro. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015 e será aplicada até o encerramento deste exercício financeiro. Porque estava dizendo a partir da publicação. Não. Se ela for publicada agora, ela não pode ser aplicada agora, porque ela está programando um orçamento que vai vigir a partir de janeiro de 2015. Entendeu? Então, ela caminha junto com esse orçamento. Então, essas foram as emendas das comissões que a gente discutiu aqui. Os senhores podem colocar e assinar. Com relação às emendas da vereadora, do vereador Carlos Magno, foi no artigo 33, onde ele diz as modificações da lei orçamentária por créditos suplementares e por anulação das dotações poderão se realizar através de remanejamento parcial. A gente tirou a palavra total. Ok? A outra emenda dele foi o artigo 55, que diz assim, o artigo 55 fazia uma previsão de convênios, celebração de convênios com entidades privadas nacionais e internacionais. Obrigada. O vereador suprimiu. Por quê? Convênio com entidades privadas é lei específica autorizada pela Câmara. Com entidades públicas, não. A prefeita não tem a obrigação de nomear. Mas com privadas, sim. Qual artigo aí? 55. 55. Essa foi a emenda do... Já citou sua emenda, Carlos? Hein? Assina aqui, ó. Está aqui. Entendeu? E a emenda da vereadora Maria de Luz foi aquela questão do crédito que vocês notaram aqui, que não tinha um detalhamento de quanto ia tirar da lotação, quanto ia ficar de recurso, como é que ia resolver. Por exemplo, eu tenho 100 mil para construir, por exemplo, uma escola. Se eu arrumo uma escola com duas salas, por exemplo, duas salas, ó, vocês vão assinando as emendas das comissões, viu, gente? Não, essa aqui está assinando. Tá? Aqui, ó, passa. Ah, ótimo. Não, mas aí não é. Não, mas isso aí já está assinado. Mas é porque eu fiz isso aqui que ela me pediu. Isso aqui é emenda. Aqui é ofício. Não, eu fiz, então anda bem Não, com não, essa não, emenda. não, é Mas não, quer dizer que está deixando. assim, repare. Por exemplo, ela quer, a emenda da vereadora é o seguinte, que quando se impedir os créditos adicionais à lei orçamentária, esses créditos, a proposta deve vir acompanhada do detalhamento que indica o quantitativo financeiro gasto em cada dotação. Ou seja,
dotação para construir essa unidade de ensino, com 10 salas de aula. E se eu for anular daqui, quanto é a dotação? 1 milhão. Quanto vai sair da dotação? 100. Quanto vai ficar? 900. Eu posso continuar construindo a escola com 10 salas de aula? É isso que ela está pedindo. Para efeitos dos créditos adicionais. Eu não posso beneficiar um e detrimento do outro. Entendeu? Então, toda vez que vier um crédito adicional, vai indicar o quantitativo financeiro gasto de cada dotação, quanto eu gastei da dotação, quanto é que eu vou anular ela, não é isso? Quanto eu vou suplementar essa outra aqui, quanto essa outra vai ficar e quanto é que eu vou poder realizar com essa que eu tirei e quanto eu vou realizar com essa. Ela quer detalhamento. Entendeu? Essa é a emenda dela. E a última emenda, a da vereadora Magnólia. Da vereadora Magnólia, a gente pegou, leu, arrumamos aquela questão que ela dava 7 dias. Lá em cima, tinha assim, a limitação de que trata de artigo será feita de forma proporcional, montando os recursos alocados para o atendimento, deixa eu abrir aqui para poder me encontrar direito. Para o atendimento das despesas em outras despesas de investimento, papá. Aí tinha assim, de cada poder. Aí a gente colocou o quê? E a vereadora, em cima da emenda vereadora, que a única poder que sofre limitação de empenho é o executivo. Porque a Câmara do Sul já tem sua despesa toda fixada em 7%, que foi a receita arrecadada que será arrecadada em 2014. Então a gente não tem essa história de que a gente vai poder suplementar para mais o nosso orçamento. Nosso orçamento será sempre aquele em cima do quanto foi arrecadado no ano anterior. Entendeu? Quer dizer? Aí o que acontece? Essa foi a emenda da vereadora. No parágrafo 3º, a vereadora pedia que ele encaminhasse um relatório, não é isso? Da situação que foi dita no parágrafo 1º do artigo 56, ou seja, que vai ser feita a limitação e a movimentação vai ser feita de modo proporcional ao montante de recursos colocados em cada dotação, para atender essas despesas, outras despesas correntes, investimento e versões financeiras. Então, no parágrafo seguinte, que também é sugerido pela vereadora, está sendo dito que essa limitação tem que vir junto com o documento. Que documento é esse? O relatório que está sendo citado no parágrafo 3º do artigo 76 da Lei Orgânica, daquele que a gente leu na pequenininha naquele dia. Lembra que diz que 30 dias após o bimestre vai vir um relatório da execução, resumido da execução orçamentária? Sim. Para lembrar disso? Lembra dessa frase. Junto com esse relatório vai vir as informações sobre a movimentação financeira e que limitou os empenhos. Certo. Esse é o parágrafo 3º. E o prazo que a gente encontrou foi... O que está na Não, se ele vai vir a cada 30 dias, terminou, não é nem 60 dias, terminou o mês de janeiro e fevereiro, ela tem até 30 de março para mandar o relatório da execução bimensal, da execução sanitária bimensal. Dentro desse relatório virá as informações referentes aos empenhos que ela limitou e a movimentação financeira que ela fez. Entenderam? Então, e o prazo para isso? Se a prefeita tem que editar um relatório bimensal em 30 de março, ok? Do dia 30 de março, conta 7 dias úteis, ela tem que mandar isso para cá. Entendeu? Foi isso que a gente fez aqui. A gente arrumou agora, porque estava meio doidinho, desculpa aí. Eu falei, não, peraí, aqui tem prazo, tem outro, entendeu? Então, é o seguinte, não há nada demais, você que é da bancada, porque, primeiro parágrafo, terceiro, cadê o livro ali, ó, daquele que foi, olha, eu assinei aonde aqui? Não, o papel do chão. Aqui, ó. Todo esclarecendo, porque ele é da bancada, para poder mudar. O artigo 76, não, diz o seguinte. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatórios resumidos da execução orçamentária, correto? Aí eu falei, pô, ela vai limitar o quê? Empenho, correto?
a edição desse empenho para comprar um controle, e isso não vou mais comprar esse controle. Pelo menos agora. Eu vou jogar para comprar os filhos. Entendeu? Quer dizer, um exemplo. Dá prioridade. Isso. Aí se ela fizer essa movimentação, então eu vou tirar 10 daqui e jogar para aqui, entendeu? Quando ela fizer o relatório de janeiro e fevereiro, que ela fez isso em janeiro e fevereiro, ela vai constar essas informações. Entendeu? Quer dizer? Então nada mais justo que ela fazer isso, sabe por quê? Porque de qualquer maneira, ela está, isso é uma movimentação e se refere à execução orçamentária. Se refere ou não se refere? À execução orçamentária. Então não está se abrindo nada de novo. Aqui, apenas está dizendo que o relatório da execução orçamentária vai ter que constar dele informações também de como foi a limitação de empenho, a movimentação financeira. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Entendeu como é? Quer dizer? Essa é a emenda que a vereadora propõe. A gente apenas arrumou, porque já existia um prazo para ela mandar o relatório da execução orçamentária. Não seria justo que ela limitasse hoje isto aqui e daqui a 7 dias mandasse. Já que o prazo para ela mandar informações sobre a execução do orçamento é de 2 em 2 meses, quer dizer, é 30 dias depois do Que fecha o 2 meses de orçamento de execução. Entendeu como é? Sim. Você está entendendo, né? Aí a gente abriu, senhores, justificando a emenda dela, que a Lindia ali esqueceu. Viu? Aí vamos lá. Depois a vereadora propôs a inclusão de mais 3 parágrafos. Ela propôs 4, só que aquela coisa, dá um prazo dentro da LDO para que a prefeita mande as informações que a gente está querendo saber sobre a LDO, no caso agora, sobre o orçamento, é uma matéria completamente estranha ao texto da LDO. A LDO apenas regula o orçamento. Ela não regula prazo para isso, no caso desse particular. Então, aí a vereadora veio aqui dizendo o seguinte, que isso é muito bom. Quando eu mostrei a sua emenda, viu, vereadora? O pessoal da controladoria da prefeitura, o pessoal disse, nossa, vereadora, é a oposição mesmo? Sua emenda é boa, viu, vereadora? Para a prefeita. Você admitiu que, lembra que eu falei aqui que ela pode eliminar daqui e botar para cá? Tudo bem. Ela pode depois, para voltar o dinheiro que estava aqui, eliminar daqui e botar aqui. Entendeu? Isso se chama restabelecimento. Então, o restabelecimento de empenho e movimentação financeira será efetuado a qualquer tempo. Ela não pode restabelecer. Não. Eu previ que podia ser assim. Agora não. Então eu vou tirar de cá. A qualquer tempo, aí de repente, devendo o relatório desse restabelecimento vir no balancete resumido da execução orçamentária. Está entendendo isso aqui? Estou. Agora eu estou entendendo que para isso tem que estar atento, tem que estar lendo o que está mandando, para ver se está cumprindo com o que a emenda que ela está fazendo. Não, mas a emenda dela foi para restabelecer. Eu tiro, mas eu também não estou impedindo de restabelecer. Ela deu um presente para a prefeita. Tá? Tira, mas pode voltar. Ela deu um presente para a prefeita. Ela deu autonomia dela tirar de onde acha que deve e onde tem. E rever também a posição dela. Gostei. Foi uma demonstração que você... Doutora, pode me dar uma informação, rapaz, que desculpa, acho que ainda está, já ouvi, ele está na habilidade de chegar. Não, foi uma ficha, foi um jovem tem de pouco, gente, gosta muito dele. Foi ele que, inclusive, me observou. E a gente vai dar Itabuna, isso aqui. Muito obrigada pela ideia. A gente vai dar Itabuna, eu vou dar Itabuna. É bom para Itabuna, para o prefeito. Revise, eu agora vou puxar daqui. Ou seja, ficar movimentando o orçamento. Entendeu? Na realidade, é uma inovação, é boa. Parabéns. E veio de um grupo que realmente não é um grupo radical, né? Nós sabemos que aquelas pessoas que trabalharam com você é um grupo muito racional, gente. É isso que eu digo, os prefeitos, os governadores, os presidentes da República, eles têm que ver que o profissional técnico, ele não tem um título, a gente não tem um título aqui, nós só que está de fora. Aí trabalha dentro da técnica, entendeu? Isso foi muito. O pessoal gostou disso aqui, né? Eu vou fazer para lá, viu? Tá certo? Para não dizer que eu sou politiqueira, né? Mas isso não vai impedir que a gente continue dizendo, viu, Magui? E isso aí não vai sair, que os vereadores, isso aí não sai. Não sai, não. Porque a gente votou aí, esse foi o parágrafo 4. Esse foi o parágrafo 4. Agora, no parágrafo 5º que ela propõe o seguinte, que na hora que a prefeita tira daqui, bota aqui, tira de lá, bota lá, ela baixa um decreto. Tem que formalizar.
que é as informações desse decreto que vai fazer esse balancete, que ela vai mandar 30 dias depois do encerramento de cada... O bom é que a gente já está pedindo, viu? Isso não vai ficar uma coisa, a gente já está pedindo que ela envie toda a movimentação orçamentária. Então, o que vai acontecer? Vocês vão saber de tudo. Ela envia o relatório. Então, esse decreto que ela baixar para movimentar e para limitar, o decreto que ela baixar para limitar e movimentar, ela vai encaminhar, de acordo com a lei, o artigo 9 da lei complementar, vai encaminhar quando mandar o relatório da execução orçamentária resumido, com a movimentação financeira, informando, ela vai anexar o decreto limitando e movimentando. É isso que é o decreto, o parágrafo 5º da vereadora. E o parágrafo 6º, ela diz o seguinte, o relatório, esse relatório do parágrafo 3º, que ela botou emenda, que se refere à movimentação que houve no bimestre, esse relatório, entendeu? Se houver essa limitação, ela manda. E se não houver, ela vai mandar também. É isso que ela está. Mas ela já vai mandar o relatório, então isso não é um encargo mais. Porque ela está presa. Vocês é que não estão cobrando, mas que ela, a publicação, mas a lei manda que ela publique a execução orçamentária de gestão. Entendeu? Vocês entenderam até aqui, gente? Eu entendi. Com relação à emenda da vereadora ao artigo 59, vereadora, a sua emenda é uma emenda que se preocupa com o funcionamento dos conselhos, como eu já disse aqui. Entendeu? Então, é por isso que ela colocou, sugeriu a inclusão do artigo, dizendo que o orçamento vai contemplar recursos para que os conselhos funcionem, que eles possam ficar na salinha funcionando. Então, essas foram as emendas da vereadora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar a ela. Se a secretaria não falou? Vou falar disso, essa questão dos conselhos é importantíssimo no nosso conselho. Ele tem a função de fiscalizar. Muito importante. A gente tem que cobrar mais, mas que os conselhos, se eles souberem atuar, Ele é o maior órgão fiscalizador. Porque tem saúde, educação, todas as áreas têm. Ó, primeiro, qual é a lei orgânica? Senhores, Associação Cultural Município de Uruçuca, a Associação Cultural Município de Uruçuca pede que se coloque na LOA e no PPA o dinheiro referente a um percentual da lei orgânica. Primeiro, não existe isso na lei orgânica. Não existe. Não pode haver vinculação de receita, só para a educação e para a saúde. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não diz o artigo. Em terceiro lugar, entendendo? A questão dessa vinculação de dinheiro é sempre uma lei específica. Por quê? Você é entidade de utilidade pública, correto? Isso, o fato de você ser, não significa que eu tenho que te dar um recurso. Agora, se você tem um projeto para atender, suponhamos, esse aqui é cultural. Deixa eu falar, eles têm um cursinho de pré-vestibular. Ele não faz isso com o Não, pronto. Ele vai fazer um projeto, vai levar para a prefeitura. Entendeu? A prefeitura vai analisar o projeto dele. Entendeu? Vai analisar o projeto dele e dizer assim, olha, eu quero atender, eu utilizo sempre esse exemplo. Eu atendo 500 alunos, eu quero atender 1000. Eu tenho como segurar esses 1000 na questão de livro, exemplo, professor, mas eu não tenho como na questão da alimentação. Aí a prefeitura entra com subvenção social. Não sei o que estou dizendo. Artigos 16 e 17 da Lei 4.320, que é da Lei Orçamentária. Subvenções sociais, artigo 16. Fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. Aí, educacional amplia-se a palavra cultura. Sempre que a suplementação de recursos, atenção aí, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esse objetivo revelasse mais econômico. Então, o valor das subvenções será sempre que possível calculado com base nas unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos. Aí ela vem explicando aqui, ó.
sociedade pública, como é que 1 milhão? Você tem que fazer um projeto, você tem que mostrar que você vai desenvolver um projeto. Vocês entenderam por quê? Porque a Câmara não pode chegar? Nem ela mesma, a prefeita. Se ela fizer isso, a gente tem que dizer cadê os projetos da entidade. Entendeu? É isso. É por isso que não sai dentro da LDO nem da LOA. Na LOA, que é o orçamento, sai a dotação, subvenções sociais, sem dizer para quê. É como Brasília. Então, mas é para esse fim, não é, Margarete? Sim, Não é para esse fim. mas para quem se habilitar através do projeto. Então, eu apresentei aqui na Câmara, vocês são testemunhas. Na LOA. Tem que estar na LOA? Na LOA. Ah, então tem que ter atenção. Uma dotação na LOA escrita assim. Na assistência social, geralmente. Subvenções sociais. Aí está lá, um exemplo. Aí sua entidade faz o projeto e entrega. É como os prefeitos, uma coisa, lá em Brasília. Chega lá para ganhar um dinheiro e diz, cadê o projeto? Não é assim? Vocês me Então, primeiro passa a Se o fazer projeto, prefeito né? se prepare logo com os projetos, entendeu? E já vai encaminhando para ela, para a prefeita, para que ela Porque você já conste dotação. desenvolve, né, mano? É, Isso é entendeu? Para que você ela conste no orçamento. Olha, eu tenho um projeto aqui, só estou dependendo da senhora. Colocar no orçamento dotação a título de subvenções sociais, porque a gente tem um projeto que é ampliar para prestar assim. Entendeu? Faz normalmente e encaminha para lá. Qual é o artigo, Com Margarete? a Câmara, você trabalha assim. A prefeita mandou uma lei para a Câmara, está entendendo? Até porque a própria lei, ela é muito exigente. Não pense que está no orçamento, você vai receber, não. É o artigo 16. Aqui, ó, repara. Essa destinação de recursos, não pense que a distribuição dela vai para o orçamento? Vai. Se por acaso ela quiser fazer a lei, ela faz a lei, mano, vou dar A, B, A, C, A, B. Aí deixou as coisas fora. Aí você chega aqui na Câmara e só, a gente tem um programa que a gente apresentou e a prefeita não contemplou recurso. Aí a Câmara, aí sim, a Câmara está com a lei, a Câmara pode ajudar você. Mas a Câmara definir, entendeu? Já o quantitativo não pode, só para a educação e para a saúde. Porque tudo isso, a subvenção social, é uma colaboração, uma ajuda. É o que se Entendeu? O objetivo é complementar para ajudar a instituição. O que é a instituição dele? Organizações não governamentais em colaboração com a administração pública. É isso que elas são. Organizações não governamentais em colaboração com a administração pública. É isso que é essas instituições. Entendeu? Agora, senhor presidente, já expliquei todas as emendas, correto? Esse ofício que foi para a prefeitura foi entregue? Não, porque foi na quarta-feira. Não consegui falar com o local da contabilidade, consegui falar hoje. Com o Juscelino hoje. Feriado, vai mandar um rapaz sair de casa da 9 horas. Não sei se está chegando, né? Não, mas eu vou arrumar todas as emendas. Tanto da minha contabilidade, Até das comissões. eu vou arrumar. A exposição. Não, vai tirar cópia para dar aos vereadores. Pode ficar tranquilo. Agora, inclusive isso. Agora, senhor presidente, já terminei a exposição. Se quiser tocar a reunião, pode tocar. Alguma coisa de votação, vai aumentar ou avançar? Bom, Vai esperar para chegar, não? Por isso aí está chegando. Vai. Para ver o quê? Os documentos que vocês pediram. Cadê o ofício que estava aqui? O menino levou. Pois é, esse ofício Pedindo informação, Isso, ela levou, não leva. é sobre o anexo, né? Isso de metas e prioridades. Da LDO. Porque da LDO o que veio foi textualizado. O que aqui de forma assim, em nível de organização da estrutura técnica administrativa, não veio assim em nível de obras e serviços, que a gente falou, através de a ser executado através de secretarias, né, órgãos, divisões. A participação da consultoria acaba aqui, né? Eu converso, mas não depende da gente. Qual a tua votação? Com as emendas, eu acredito que As emendas dá para votar. Agora, a LDO em si, a gente precisa dessas informações, né? Do detalhamento, por que não dá? Porque o que a gente... Viu, Maria, quando chegou aqui, na Avenida, já era 1 hora da tarde. Aí
quarta-feira, eu fui procurar a prefeita, chegou 5 horas, não consegui falar com o Celino. Ontem foi feriado, eu vou falar com ele hoje. Olha, se você não quiser fechar hoje, uma coisa eu vou dizer, os senhores. Porque você não vai dizer assim, porque vai ter só 2 segunda-feiras de sessão, não. Mas se não é ideal, você dá para trabalhar, gente. Claro, não consciente disso. Não tem. A gente vota hoje as emendas e aguarda. Então tá, né, Carlos? Porque sem isso, as informações que a gente pediu no ofício, porque no caso, como ele está explicando, o tempo, o feriado e tal, não conseguiu. Aí chegou hoje, está justificado o que ele disse. O cara não é daqui e tal, para encontrar, para trazer as informações que a gente pede no ofício. Então, sem as informações, se a gente pediu as informações para ter clareza para votar ele. Sim, eu particularmente vai funcionar. Segunda-feira não tem sessão. Tem Não, ele que se esperar, ele vai chegar ainda hoje. Está vindo, né? Você está dando 9 horas. Quero esperar a suspender a sessão um pouco, tira até cópias, né? E aguarda. Melhor até que fazer outra sessão. Mas e. Está vindo. Vitabuna. Não. Eu não ter chegado porque eu vi na frente o esquiador. Porque quando eu disse, foi fora da tarde, eu tinha fechado o expediente. Eu vou falar com ele ontem. Vamos chegar só ver. Eu queria que alguém peça um duplicado em cada folha dessas emendas das comissões, porque são várias folhas e tanto mais. E é bom lembrar que qualquer um pode apresentar uma nova emenda na primeira lá no plenário. Não, isso aí é sim. Não, talvez. Talvez eu tenha na Constituição do Conselho, mas agora não devo sustentar. Na primeira. Lugar de Serra, porque não foi. Serra Grande tinha um diferencial natural que o Suca não tem, né? Na questão da criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. E a informação que nós tivemos do presidente é que a sessão saiu na quinta-feira. Quinta, né? Agora? 9 horas? Então, quarta-feira, se resolver, a gente pode ser lá. Praticamente é meio feriado, né? Depois São João Pedro, São João. São João é terça. São João é terça. Então começa à tarde, após o meio-dia. Então, quinta sessão. E 30 que é a segunda e certo. Porque você se colocaria no caso, se for os casos, é isso? Na quarta, se for. Quando a gente vai terminar. Acabou, a gente está sendo honesto também. Inclusive o presidente falou que a gente encerra logo na quinta. As 2 sessões, eu não vai lá de quinta ou sexta, mas aí o clima não está muito, fazer tão legal para segunda, dia 30 da vez. Mas se comer, não faz. Talvez o encerramento dele, entendeu? Combina, dia 30. Não consigo normal. Não consigo normal. Um dia mais, um dia menos. É, jornal. Se vai entrar o que? As emendas, né? As emendas. Para votar assinando nas folhas que são 4 vezes. Volta as emendas. Vai ser fluido. Vai adiantando aí. Peguei para assinar. Cadê a minha? Ali a minha de Natal. Lá, a minha chegou. A minha linda, assim, Magui, por favor, essa caneta amarela e verde. Amarela e verde, Magui, no Brasil. Magui também é brasileiro o ano todo. Só vem de amarelo. Eu estou de amarelo, eu estou de branco. Ah, é? Porque tu não viu tudo. Levanta aí, Magui. Levanta aí, Magui. Vamos lá. Tá bem pouquinho, só tem verde. Verde latão. Tem que botar azul e amarelo, né? Por quê? Azul. Por quê? De dica. Dica. Vamos deixar o futuro acontecer, né? Não aconteceu ainda, a gente vai caminhando. E azul e amarelo estão uma cor bonita, viu, não? Azul e amarelo, as cores primárias, a função do azul e amarelo. É verdade. Azul e amarelo. Acho que vai para verde. Não, é vermelho e amarelo vai para marrom. Votação, esse. Ah, sim, cadê? Bota aí já. Cadê as outras? Vermelho, amarelo, verde. Não vai estar assinado, é só para Não é para votar. votar. Não, sim. Vai negar essa mão aí. Ah, esse não é Até aquele para menino votar. que pediu para poder Assinar. Sim. Tá aqui, ó. Tá terminando.
Gabriela. Dita para mim, mas não vai mandar. Vamos lá. A primeira emenda foi ao artigo 12, correto, do projeto, que citava o artigo 160, parágrafo da Constituição do Estado, e aí a gente tirou, porque esse artigo se refere só ao governador, e deixou o prazo estabelecido para o prefeito de mandar o orçamento até 30 de setembro de 2014. Os vereadores que Entendeu? aprovam, Tá entendendo? pegue como se encontra e ao contrário. Apoiar. Aprovado por tudo. A emenda 2 das comissões técnicas é que diz, apenas introduzir no artigo 13, o número da portaria, porque no projeto encaminhado dizia que a despesa seria detalhada de acordo com a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, sem mencionar qual é a portaria. Como o Tesouro edita várias portarias, a gente está colocando o número da portaria 163 de 2001, que é quem diz como vai ser discriminada a receita e detalhada a despesa. É por isso que o artigo 13 foi alterado, não só o 13, como o 17 também, para citar a portaria 163/2001. O vereador que aprova, continua como se encontra e ao contrário, ele pede. Aprovado. A emenda 3 é com relação ao artigo 40, que dizia que ficava autorizada a concessão de aumento. Então, continua prevendo a concessão de vantagens e aumentos, só que vai observar as exigências de lei específica. Entendeu? É isso. Os vereadores que aprovam, continuam como se encontra e ao contrário, ele pede. A emenda 4, a emenda 4 acrescentou 2 artigos, 43 e 44, e o 43 prevendo a revisão do servidor público, e o 44 dizendo que vai ter que ter recurso na dotação que paga essa despesa suficiente para cobrir. Os vereadores que aprovam, continuam como se encontra e ao contrário, fica de pé. Ok, aprovado por Olha, foi ele que viu sua emenda. Aquela emenda que eu te mostrei lá em Itabuna, essa era do restabelecimento do IPEM. Certo, bom dia. O artigo 53 também teve uma emenda, correto? Porque a proposta do artigo 53 dizia que se a LOA não fosse sancionada até 31 de dezembro, a prefeita executa, e a Câmara não tem responsabilidade de sanção. Não é isso? Ela só tem responsabilidade por liberar. Aí ela foi feita essa alteração. os vereadores que aprovam, continuam como se encontra e ao contrário. Então, se você não sentar, você vai ser verdade. Então, como se encontra aí, que vem ter, vai ser carregado. O artigo 54 também é um presente da Câmara. Essa Câmara está autorizando ela a atualizar, justamente as dotações, jogando a inflação de julho a dezembro para o orçamento dessa real. Sim, sim, Porque o artigo 54 não definia nada. certo. Ele está do jeito que veio. Tá Tá bom? A inflação de julho a dezembro, apurada nesse período, vai ser jogada para atualizar a dotação. Certo, certo. Essa é a emenda. Essa emenda, os vereadores que apoiam, que aprovam, continuam como se encontra e ao contrário. Como se encontra. Se encontra. Senão vai ter que sentar. A última emenda é o artigo 59, porque houve uma confusão com relação à vigência da lei. Dizia assim, viu? Esta lei entra em vigor na data de publicação vigorará até dezembro de 2015. Aí ficou, esta lei entra em vigor a partir de 3 de janeiro de 2015 e será aplicada até o encerramento da exercício financeiro. Ok? É o nome. Só para arrumar. Pode colocar. Então, os vereadores que aprovam, continuam como se encontra. Ao contrário. Aprovado por todos. A emenda agora, a emenda do vereador Carlos Mário, ele apresentou o artigo 33 e ele diz o seguinte: o artigo 33 previa a anulação de dotações total e parcial. Ele definiu total, só ficou parcial.
encontra e reprova. Fica aprovado. O artigo 55 também é uma emenda do Carlos Magno, e a proposta dizia que, para cumprir a lei orçamentária, ela podia celebrar convênios com entidades privadas, nacionais e internacionais. Ele suprimiu essa expressão. Os vereadores que aprovam, se encontra e reprova. Fica ao contrário. Bom, Aprovado. a emenda da vereadora Maria de Lourdes é no parágrafo 2º do artigo 34. Ela pede que as propostas referentes a créditos adicionais, além de estar acompanhada com o que está sendo pedido no parágrafo 1º desse artigo 34, venha também acompanhada de um detalhamento que indique o quantitativo financeiro que foi gasto de cada dotação que será anulada e de igual modo em relação à dotação que será suplementada. Vou botar bem claro. Isso que eles vão botar, porque você já vai ir pegando mais ou menos o que acontece. Vou anular daqui para botar aqui. Quanto é, quanto fica, e vou executar isso aqui, vou continuar podendo executar a mesma coisa em relação ao que eu estou suplementando. Entendeu? Certo, quando vem o projeto no caso, né? E também essas informações. Além disso aí. Essa é a emenda de Maria de Lourdes. Essa, a emenda de Maria de Lourdes, os vereadores que aprovam, continuam como se encontra, e ao contrário, reprova. Agora a emenda de Marta Tereza. Marta Tereza diz que a limitação, que era aquele caso que só quem sofre limitação de empenho é o poder executivo, o legislativo, está fechada a receita. Isso. Ela está excluindo, estava de cada poder, no parágrafo 1º do artigo 56, do poder executivo municipal. Está um pouco desarmado. Eu arrumei. Mas Marta Tereza está boazinha, mas o sentido ficou mesmo. No parágrafo 3º, no parágrafo 3º, ela diz o seguinte, a proposta dela é a seguinte, é que qualquer limitação de empenho e movimentação financeira seja objeto de um relatório, certo? E seja encaminhado para a Câmara, juntamente com o balancete de execução orçamentária. Limitei empenho, movimentei financeiramente, a cada bimestre, 30 dias depois, tenho que encaminhar o balancete de execução orçamentária e nele vai vir informações sobre essa limitação de empenho e movimentação financeira. Natural, dúvida, porque é a execução orçamentária. Eu não sei se a gente está cumprindo aqui, na verdade, mensalmente a gente está mandando um balancete para a Câmara. Tá? Aqui não. Mas vamos passar a fazer isso aí, porque aí você já cumpre a legislação e cumpre também essa solicitação. E aí está dando o seguinte, quando ela chegar e mandar esse balancete, olha como é que a Maria Tereza está boazinha. Então, quando ele mandar esse balancete, quando o executivo fechar esse balancete, o bimestral, ele tem 7 dias úteis a encaminhar para casa. E dentro dele tem que vir a movimentação financeira. Os relatórios da execução. Isso. Que a gente publica, na verdade, ele já publica eles, tá? Não publicados, né? Bimestralmente é publicado. Então, o 30º dia fechou o bimestre, aí tem mais de 30 dias você fazer a publicação, aí vai mandar junto com o balancete. Essa emenda dela, as duas, é o parágrafo 1º e 3º do artigo 56. Essa é a primeira emenda dela. Os vereadores que aprovam, continuam como se encontra, e ao contrário, reprova. Bom, a vereadora também pede. Essa vereadora também pede que nesse artigo 56 entre mais 3 parágrafos. Na primeira proposta, que será o parágrafo 4º, ela pede que esse relatório aqui, seja encaminhado o restabelecimento, aquilo que eu tinha mostrado para vocês, olha, anulou, limitou o empenho para comprar isso, mas ela pode voltar atrás. Sim. É essa emenda do restabelecimento. Certo. No parágrafo 5º, ela diz o seguinte, que mesmo que não haja limitação de empenho ou movimentação financeira, está entendendo? O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira, entendeu? Vai conter as informações que a LDO pede. Além dessas informações, a coisa natural, acho que não altera em nada. Por quê? Você fala O no decreto, né, no caso. o decreto de limitação de empenho e movimentação financeira é editado na imposto prevista no artigo 4º da Lei Complementar 101 e no parágrafo 3º deste artigo, o parágrafo 3º que diz que vai ter que vir com isso.
conterá informações relacionadas nesta lei. Qualquer informação que a LDO remeta para constar do orçamento, esse relatório vai constar também. Então, no caso, quando a gente mandar elaborar o decreto, para a gente constar esse parágrafo, é esse no caso, né? Lá no primeiro parágrafo do decreto, será? O artigo 9º da lei complementar, cadê a 101? O cara com o computador não está aqui. O artigo 9º, o artigo 9 da lei complementar 101, ela deve regular essa questão da limitação de empenho, não é isso, o artigo 9? Então, o que ela está querendo é que, nesse artigo, o parágrafo se refere ao seguinte, que no decreto que vai tratar de limitação de empenho e movimentação financeira, que vai ser editado, na hipótese prevista no artigo 9 da lei complementar, que é o que fala da limitação de empenho, esse relatório, esse decreto vai conter as informações que a LDO determinar. Esse decreto de limitação de empenho e movimentação financeira vai conter informações que a LDO imputar. Então, naturalmente, quais seriam as informações? As que estão no parágrafo 1º, as que estão no parágrafo 3º, não é isso? E no parágrafo 4º, que foi o que ela acrescentou. Entendeu? O que é que empenhou, né? O que é que vai constar no decreto de movimentação, de limitação de empenho? Esse parágrafo que eu quero colocar. Vai constar o quê? Deve constar o que está determinado a limitação no parágrafo 1º do artigo 36, que só se refere à limitação de empenho por parte do Poder Executivo. Vai constar, aqui ó, as determinações do parágrafo 3º, ou seja, toda a movimentação financeira, que vai vir junto com o balanceio da execução orçamentária, entendeu? E vai constar o restabelecimento, se for o caso, e vai constar também, isso tudo vai constar onde? No decreto. Vai vir tudo junto, resumo. E o último parágrafo, ela diz o seguinte, que a Câmara também quer, está vendo aqui, parágrafo 6º, que venha também relatório sobre movimentação financeira, mesmo quando não haja limitação de empenho e movimentação financeira. Ok? Quando não houver, vai vir também. E é o balanceio da execução orçamentária. É isso que a gente tem que estar clareando, porque as visões. Esse relatório aqui desse artigo 5. Relatório. Só que falando que é pra gente já nos preparar para isso, tá? Que relatório? Porque esse relatório aqui, é um relatório que ela se refere ao relatório. Relatório que se refere ao parágrafo 3º. O parágrafo 3º, olha aqui, ó, aplica-se, olha aí, somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e movimentação financeira, cuja necessidade seja identificada fora trimestral, devendo esta situação constar no relatório de que trata o parágrafo 3º, não é isso? Do artigo 76 da Lei Orgânica. Parágrafo 3º do artigo. Relatório de execução resumida do orçamento. Já contempla naquele outro Não, lado. eu não relatório não dormido, né? Já vai vir um mais, tá? Tudo bem, entendi. Então quando a gente passa, entendi. Em votação. Eu estava fazendo uma. A gente está adiantando para vocês ficarem bem letrados. Na hora que começar a execução, a vereadora começar a pedir. Em votação, o vereador que aprova se encontra e ao contrário, Não mandar no dia. aprovado. Essas foram as emendas, né? Graças a Deus. Então as emendas todas aprovadas. Agora, a parte é com você, viu? É com você. Aí no caso é Juscelino, né? Cadê ele? Não, Juscelino, ele é Jovita, trabalha de Juscelino. Não, então, Jovita. para a votação, não sei se você chegou em sua mão o ofício que nós pedimos para É o PDD. Ou PDD. Não, metas e prioridades. metas e prioridades, que não constam aí. Ontem, quem conversou comigo, na A verdade, prefeitura. Cleomir comentou comigo, mas na verdade eu não cheguei a vir aqui, na minha semana, um dia ou 2 dias depois, sim, de Margarete. Aí a Margarete me falou, mas eu não peguei o ofício não, mas eu entendi o que foi que ela falou, que é relativo ao relatório de metas. Né? Sim, sim. E aí eu vou... Está no artigo 2º, de forma ampla. Vai passar, né? Não, não cai não. E faz a referência a ele no Não artigo tem, 3º. né? No artigo 3º faz assim, ó, as metas para exercício, no anexo 1.
Kelly. Olha aí. Tá vendo? Ele não tá. Tá não. Porque a gente pensou, por exemplo, como a gente está contemplando aí para a execução do ano que vem, não tem nada claro para a gente assim, na infraestrutura, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. Quais são as metas para 2015? Então, na verdade, você quer uma coisa de cada projeto, você quer identificação do que vai ser executado no ano que vem? Sim, seria... Ou de cada secretaria a gente colocar, acho que vai ficar até mais... Ou secretaria a gente colocar... Facilita até a discussão, por acaso sistematizado o que cada um vai ser. É isso aí. O ano passado veio. Eu disse, gente, você tem acesso, não teve não. Aquele negócio anexo da IPO que passou, que o pessoal levou, você lembra que você veio aqui buscar IPO e PPA? É aquele anexo de metas que veio, porque ele ia fazer com relação às obras do plano. Mas é um projeto de atividade. Isso. É o projeto de atividade, é ele mesmo. Entendeu? Se você tem lá, já não tem? Do ano passado? Até para a gente acompanhar o que é que conseguiu executar daquilo, que não foi, se a prioridade vai se tornar repetida no próximo ano. Isso, saber se deu para fazer, se não deu. Eu vou passar lá para ele cobrar. Então, aí... A secretária tem que elaborar o seu plano. Então, aí isso... Deve ter esse plano lá, velho. Então, porque isso depende para a gente votar a LDO. Nós votamos as emendas e estamos aguardando essas informações para a gente votar a LDO. Certo. E que terá que vir orçamento também. Sim. Para poder contemplar. O orçamento só vem em setembro, outubro. Setembro, é. Tem setembro. Até setembro. E nosso orçamento já vem já destrinchado, na verdade, vai ser tem um projeto, na verdade, eles não indicam o que você vai fazer, né? Ele dá só um resumo do que pode ser feito com aquele projeto. Isso, mas é isso. Aí, na verdade, eu vou pegar para o secretário para fazer o projeto de atividade. Como a gente manda para o tribunal, acho que mais ou menos o que vocês querem, a gente bater aqui, entendeu? Vai depender. E a gente coloca ele como anexo 1, no caso. Isso, é. Né? Foi citado no Enem? Tá. Então, agora só quinta, né? Que dia é que vai? A sessão plenária é quinta-feira. É quinta, né? Então, quinta-feira. 9 horas. Não, vai ser a plenária. E a comissão? Para. E a reunião de comissões? Para. Já ficou definido aí já? Votado? Não, as emendas já. A votação de menos? Tem mais o quê? A LDO em todo? Não, eu estava falando com relação ao anexo. Que dia que dá para Esse anexo ele manda Eu quanto? tenho que conversar com o pessoal lá, e ver, né, como é que tá esse negócio dessas festas aí, mas fazer o máximo possível. Eu acho que é uma coisa que deve estar pronto, né? Eu acredito que já tem no ano passado. Tem É só que falar com o pegar para secretário, reavaliar, se a gente vê isso. reavaliar esses anexos. Já tem, para reavaliar esses anexos. Isso. Porque se não tiver, se até quinta não chegar em mãos casos, como é que a gente vai votar? Não vota até a quinta-feira. Aí a gente vai ter mais sessão. Não vai ter recesso mesmo. Não tem recesso de abril. Você tá entendendo? Eu não tenho preocupação nenhuma quanto a isso. Não sei os demais, mas... Então vamos fazer o seguinte, né? Se todos concordarem. Dia 3, Vamos aguardar que acredito que até segunda-feira deve mandar, né? Ele não pode vai poder falar em nome do Para secretário. outra semana. Da outra semana. Dia 30. Sim, eu vou chegar lá agora e eu vou conversar com o pessoal. Dia 30. Aí a gente marca a comissão para quinta-feira antes da plenária. 8 horas aqui. o antes. Antes que é para ser É, antes para ser votado. votado. Pode ser. Segunda. Segunda-feira aqui. Né? Dia A gente 30. chega, dia 30, a gente chega mais cedo aqui. 8 horas. 8 horas, porque aí já dá tempo a gente, porque é só pra gente dar uma avaliação. Sim. Você pode vir, Margarete, dia 30? Segunda. Eu vou chegar lá agora, já vou providenciar. Pronto. Aí só depende disso aí. Então, quinta-feira não vai ter votação no caso, né? Não vai lá. Quinta não tem Eu votação. ligo já de volta, peraí. Quinta agora na sessão não.
Não, só das emendas. Mas não vai votar só das Não, da emendas. emenda, agora tá tudo isso. Então quinta não vai ter votação, né? As emendas foram votadas, falta votar agora em todo a EDM, que vai guardar a informação. Quinta-feira. Né? Não, ele vai até segunda não dá. Aí nós vamos fazer as comissões segunda, dia 30, às 8 horas da manhã. Eu entendi, mas quinta-feira que vai ter sessão. Aí Aí eu vou sugerir até o presidente que está aqui, né, e os demais vereadores, já que nós não vamos votar quinta LDO, que suspenda a sessão de quinta-feira, faça só segunda. Porque depois nós vamos fazer uma outra, quarta ou quinta da outra semana. Aí já compensa essa agora. Segunda e terça, né? Segunda e terça, segunda e quarta. Pronto, que é 30 e 1º de julho. Isso. Entendeu? Não, mas 2 dias seguidos e volta LDO. Essa depois do dia 30 será compensada de quinta. Pode passar a semana sem sessão? Pode. Você vai compensar com a Se eu sessão vou seguinte. compensar na outra semana. Porque não vai dar para votar, ele não vai ter isso aí. Não, mas vai ter sim. Na Tem o conselho, tem o conselho. Tem um conselho municipal, Tem o conselho conselho. de desenvolvimento sustentável. Mas pode ser votado junto. Bota tudo junto. Pode votar. Olha, porque Mas mas já agora tive detalhe. E se algum vereador colocar emenda no conselho? Não, eu quero que não tenha, porque tem que ter uma terceira Sim, sessão. minha filha, mas não vai ter. Mas a emenda vai ser as comissões antes da sessão de segunda. É, Margarida, Pode ser a gente apresentado. vem mais cedo para 8 discutir horas. aqui, fazer uma reunião de comissão aqui, 8 horas, antes de ir para a plenária. Como é Os que colocados de Faz um turno. Olha, aqui, Então, meu você- filho, ó, aqui ainda tem pra... Como é, presidente? E Senhor? lá então, Fica certo, segunda e terça? tem que estar esse é a seguida dela. E Margarete, você pode tirar um documento, né, transferir. Doutora, é só para um documento transferir na sessão para poder assinar. É um aviso, né? Um aviso para a comunidade, é só isso. A sessão dia tal será realizada no dia tal e Por conta de... A sessão do dia 23. Então vamos fazer a coisa certa. Já que o presidente quer documento, do dia 23, segunda-feira, né? Devido tal ponto facultativo e tal São João, fica transferido para o dia 2, o dia 1º ou dia 2. não é feriado. Dia 3. Dia 3, não era seria 30. Dia 30 é segunda. É primeira terça. Então bota primeiro e pronto. Nós estamos aqui para isso. Terça-feira. É segunda e terça? Segunda e terça. Pronto. Resolvido. Aí ele manda os documentos, segunda-feira, as comissões antes das 8 horas. Sim, bom dia, sim. Bom dia a todos e a todas.